Minha amiga tricolor, raizeiros de todo o país, satisfação gigante falar com os amigos a respeito do nosso querido, amado e tão sofrido ultimamente São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Mais uma semana que passa, mais uma semana que entra e pouquíssima coisa muda, ou praticamente nada muda no São Paulo Futebol Clube, independente do que aconteça. Incrível isso, né? Em qualquer lugar que existe uma crise, em qualquer lugar que existe um problema, rapidamente, né, a estrutura, todas as pessoas envolvidas no processo têm que se reunir, têm que resolver a questão e entregar um resultado, entregar alguma ação, alguma coisa que possa mudar o cenário. Menos do São Paulo Futebol Clube, isso não acontece no nosso tricolor. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer demais, cara. Agradecimentos a todos os amigos que compartilharam, que curtiram, que comentaram os últimos vídeos aqui no São Paulo Raiz, lá no Instagram também, que participaram lá das lives, né? Participaram da live aqui também que nós fizemos com os nossos queridos amigos dos outros portais. A gente fica muito feliz, né, pela participação de todos. Nessa última semana nós tivemos aqui Fernando Benincasa, do mais querido SPFC, tivemos aqui Alex Prado, da Ulé Tricolor, legal, convido os amigos a conhecerem esses portais também, são paulinos de primeira linha. E tivemos aqui o nosso querido Edu Schwartz, o Leonardo da Vinci das camisas tricolor. O rapaz está fazendo um sucesso maravilhoso em toda a web, redesenhando a camisa dos ídolos. E junto com o São Paulo Raiz a gente tem um projeto, né? As Tuas Glórias Vêm do Passado, que enaltece e homenageia sempre um ídolo da década. Nós já homenageamos o nosso querido número 9, né, o nosso diamante negro Leônidas da Silva. Homenageamos José Poi, ídolo da década de 50. Homenageamos Roberto Dias, ídolo da década de 60. E agora nós vamos homenagear, surpresa, é claro, sábado, 16 horas. Nós só estamos definindo se vai ser aqui pelo YouTube, a live, ou se vai ser no meu Instagram, São Paulo Raiz.Rony, lá no Instagram. Sábado, 16 horas, lançamento da camisa redesenhada do ídolo da década de 70. Imperdível. Posso contar com vocês? Imperdível, tenho certeza disso. Outra coisa, eu queria pedir também, né, o apoio e a força de vocês que estão assistindo, que estão curtindo os vídeos, que estão gostando, né, que de repente não concordam, mas estão junto com a gente. Acho maravilhoso isso, né? Você poder colocar a sua opinião, poder colocar o seu ponto de vista, que se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal, eu sei que é uma correria, você vê o vídeo, já vai embora tal. De repente dá um apoio lá, clica lá no inscreva-se no canal, né? E no sininho para receber sempre informação com relação ao vídeo. Essa primeira parte de agradecimentos, como sempre, né? Muito bom ter os amigos aí, parceiros, ao lado da gente. Como eu falei logo no comecinho, não é que pouca coisa mudou, absolutamente nada mudou no São Paulo, né? É incrível como você pode, num processo de vexame, o vexame dos vexames, como eu chamei a última partida contra o Mirassol, você tem uma situação daquela, né, que é o fim do poço, né? A gente acha que o poço, agora acabou, aí os caras cavucam mais e aumenta o tamanho do buraco, e o São Paulo parece que é um poço sem fim, na verdade, né? E depois daquele acontecimento terrível que nós enfrentamos na última quarta-feira, as coisas passam, a poeira baixa, a torcida fica mais calma, né? Tudo volta ao seu normal e volta a andar como se absolutamente nada tivesse acontecido. Incrível, incrível o São Paulo que nós nos acostumamos, né, a ser o time protagonista, o time da atitude, o time da ação, né? Não só o time, o clube como um todo, se vê numa situação dessa cada vez pior, cada vez mais vexatória, né? Os vexames dentro de campo, os vexames fora do campo, lá com os totens, as fotos dos jogadores na partida lá do outro time, essas coisas todas que a gente acaba, de alguma maneira, assistindo, né? E não se convencendo que é possível que possam voltar a acontecer. Só que assim, diante do histórico, você sempre fica com o pé atrás, ou melhor, com os dois pés atrás. Alguma coisa tinha que ser feita no São Paulo, né? Como eu falei nos outros vídeos também, seria muito digno o Raí pedir demissão,
seria muito digno Lugano entregar o cargo, seria muito digno Pássaro pedir demissão. A equipe toda de futebol tinha que pedir demissão. O departamento de futebol tinha que pedir demissão. E se não pediram demissão, tinham que ser demitidos. Né? Claro que o Leco tinha que sair, não é de hoje. Né? Mas eu já entendo na figura do Leco a figura do cara que acredita, inclusive, que está fazendo o melhor pelo São Paulo. Já na figura de Raí, de Lugano, ou do Pássaro, menos do Pássaro, né? Porque o Raí tem um nome dentro de São Paulo, o Lugano tem um nome dentro de São Paulo, nomes ainda respeitados como jogadores, mas que infelizmente estão com uma borracha lá, apagando, né, um pouquinho da história que eles têm, com esse trabalho aí absurdo, né? Ah, Rony, mas eles trabalham, o Raí vai para lá, enfim, mas é o resultado, gente. É uma questão de resultado. O trabalho é uma questão de resultado. Não existe bom trabalho com resultado ruim. Não existe isso. Geralmente o resultado ruim, ele é consequência de um trabalho ruim. Como é que a gente vai justificar com o resultado que a gente tem cada vez pior o trabalho que está sendo feito? Essa semana eu escutei um blá 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 lá do seu Pássaro, dizendo que não, internamente a gente vê que o Diniz trabalha muito bem o time, que tudo funciona direitinho, só falta acontecer no campo. Só falta acontecer no campo. Nós estamos falando de São Paulo Futebol Clube, seu Pássaro. São Paulo Futebol Clube, seu Pássaro. Talvez fosse muito bom, eu tenho certeza que o senhor é uma pessoa extremamente competente nas suas atividades privadas, mas no São Paulo não. No São Paulo o senhor é mais um dos incompetentes. Talvez as suas experiências fossem legais em outras equipes menores, que precisam aí da sua inteligência para poder crescer mais, arrumar mais patrocinador, arrumar mais verba para sobreviver. O São Paulo não. O São Paulo virou campo de teste. O São Paulo tem um presidente que não é presidente, o São Paulo tem um diretor de futebol que não é diretor de futebol, o São Paulo tem um gerente de futebol que não é gerente de futebol, o São Paulo tem um treinador fazendo teste e experiência no São Paulo. Se você junta esse pacote todo, mais o elenco fralda cheia, o elenco sem personalidade, sem vontade, sangue de barata, né? Aquelas coisas que nós já estamos acostumados aí nos últimos elencos, o senhor vai ter os resultados que você tem. Portanto, que história é essa de que dentro... Não, mas lá internamente a coisa funciona. Funciona como? O São Paulo vive do que funciona internamente, é isso? Os resultados pífios, vexatórios, horríveis. Como justificar esse tipo de coisa? Portanto, os senhores tinham que ter entregue seus cargos, né? Mas absolutamente nada aconteceu. Ninguém entregou cargo, ninguém foi demitido, a poeira baixou, como eu falei, e parece que a vida no São Paulo vai seguir desse jeito. Sei lá, eu por mais 3 rodadas do Brasileiro, 4 rodadas do Brasileiro, ou vocês acham que eu acredito que o Diniz agora vai virar o Tele Santana? O Diniz agora vai virar o Guardiola, com aquele esqueminha dele de ficar tocando bola, de ter 80% de posse de bola e de não fazer absolutamente nada. Eu entendo de resultado. De resultado eu entendo. E o resultado é a prova de que o trabalho não está sendo bem feito. Repetindo sempre aqui, hein? Aqui a crítica é com relação à parte profissional dos senhores. Não é a parte pessoal, não. É a parte profissional dos senhores. A parte pessoal é do jogador. A parte pessoal é do jogador. Né? Que veste a camisa do São Paulo, mas não está nem aí também. Não tem o mínimo interesse em vestir ou não vestir. Depois vem com um papinho furado na rede social, dizendo que quer ser vencedor no São Paulo, que veio para ganhar título, mas dentro de campo entregam aquela meleca, aquela porcaria que fizeram. Pois bem, Rony, você não vai colocar uma pedra nisso? Não, eu não vou pôr uma pedra nisso. Pedra nisso eu vou pôr quando a gente entrar o Brasileiro, ganhar 15 partidas seguidas, quando a gente pegar o River Plate e ganhar do River Plate. Aí sim. Aí, de alguma forma, eu vou colocar, né, a tal pedra, né, em cima dessa situação como um todo. Do contrário, gente, vai continuar como está. Vai continuar desse mesmo jeito, né? Infelizmente. Deixa eu dar uma carregada aqui no meu notebook aqui, ó, porque o vídeo tá quase, eu esqueci de ligar aqui o vídeo. Pronto. Agora tudo vai estar resolvido e a gente segue em frente, né? Então assim, eu não vou pôr uma pedra em cima disso agora. Aqui é raiz, viu, gente? Não liga não, eu não edito o vídeo. Eu vou na pauleira, eu vou em frente, né? É raiz aqui o negócio, o processo é raiz. É torcedor aqui, eu não sou nada mais do que um torcedor conversando com vocês. Então não tem como colocar pedra em cima, né? Pedra em cima vem na hora que o resultado aparece. Ou é diferente em algum time de futebol, ou é diferente alguma coisa que a gente faça aí pela vida.
tá? As coisas não tiveram resultado, gente. Você pega os dois times que vão disputar o título amanhã, na quarta-feira. Você pega os dois times. Um time, 4 jogos, não tomou nenhum gol. O outro time, 4 jogos, tomou um gol. O São Paulo, em 3 jogos, tomou 7 gols. 3 jogos, 7 gols. Isso sem falar no gol do Guarani, que anularam e estava legal. E o fato do Volpi ter pego tudo que ele pegou contra o Guarani. Como é que a gente vai justificar? Lembrando que o time que não tomou nenhum gol jogou contra os 2 times que a gente enfrentou e tomamos 6 gols desses 2 times. Não tem explicação, gente. Contra números não existem argumentos. Trabalho bem feito para mim era não tomar os 6, 7 gols que tomou. Trabalho bem feito para mim era classificar. Obrigação contra o Mirassol. É obrigação classificar. Isso é trabalho bem feito. O resto não é trabalho bem feito. Como é que vai falar que é bem feito? De que maneira vai justificar? Quem é o seu pássaro para dizer que o trabalho está sendo bem feito? Mais uma vez, o São Paulo entra na sua linha, ultimamente, porque o São Paulo historicamente não é assim. O São Paulo historicamente é um time de ação e de atitude, né? E mais uma vez a gente vai entrar nessa linha aí medíocre de posicionamento, né? O seu Diniz está prestigiado. Prestigiado quanto, meus amigos? Ah, mas em dezembro vai mudar o presidente. 5 meses faltam. Faltam 5 meses. Alguém aí quer esperar 5 meses tomando cacete, apanhando, fazendo vexame? Alguém está disposto a 5 meses aguentar esse tipo de coisa? Aí entra inclusive os 2 candidatos a presidente de São Paulo, que já deveriam estar pressionando lá dentro e atuando lá dentro já. Exigindo uma mudança agora. Porque eles vão pegar o time no Brasileiro com 20 e tantas rodadas já o São Paulo. Ou seja, de repente o São Paulo já vai estar numa situação terrível. Aí eles vão olhar para trás e vão falar, mas eu peguei agora isso daqui. Legal, né? Cômodo, né? Ah, Rony, mas eles não podem fazer nada, porque eles não são presidente. Podem sim. Um monte de conselheiro que está com eles é conselheiro do São Paulo agora. Tem um monte de conselheiro que está com eles, que é da oposição, que é da situação, que é de um monte de coisa lá dentro, que poderiam de alguma maneira pressionar o Leco a renunciar, pressionar o Raí ser demitido, pressionar o Lugano a sair. Quem diria o Lugano, hein? Meu Deus do céu, o Lugano que foi amansado dentro de São Paulo. O Lugano foi amansado dentro de São Paulo. Eu esperava uma atitude do Lugano contra o Mirassol. Aquela atitude de Lugano de ser. Né? O Lugano tem esse aval da torcida, por tudo que ele representa para a torcida do São Paulo. Ele tem esse aval. Mas também foi outro que foi amansado. Não fala absolutamente nada, não diz absolutamente nada. Ah, Rony, mas os caras não deixam ele falar. Então vai embora, né, Lugano? Entrega o boné, você não é disso, né, velho? Né? Você continua aí com a sua presença na prateleira do São Paulino lá em cima. Né? Você é ídolo, você é campeão do mundo. Agora, por causa de um cargo desse daí, deixar acontecer o que aconteceu, que os jogadores deixaram acontecer, o treinador deixar acontecer, que é omisso, com que cara esse treinador vai agora para o Brasileiro? Alguém acredita que o Diniz tem um time na mão dele? Alguém acredita nisso depois do que nós vimos? Então, assim, de novo, né? De novo, a gente vai se sujeitar aí a fazer vexame, a perder 3, 4 jogos, para aí decidirem tirar o treinador. Tem que resolver, gente. Tem que resolver. O problema não é o que nós vamos fazer, o problema é o que tem que ser feito agora. E aí pensar no que vai fazer. E não largar o barco, porque faltam 5 meses para acabar o mandato pífio do presidente Leco. Não é? Essas coisas que continuam assustando a gente. A incompetência está premiada no São Paulo. No São Paulo de hoje, a incompetência está premiada. Se você vai lá na minha página do Instagram, sãopauloraiz.rony, você vai ver as fotos lá dos grandes ídolos da história do São Paulo, grandes jogadores. Ah, mas vive no passado. Não vivo no passado de jeito nenhum. Esses caras ajudaram a construir a história. Que hoje, esse monte de pereba aí, pereba na administração e pereba dentro do campo, ajuda a desconstruir. Infelizmente, essa é a realidade. Hoje tivemos aí o depoimento do Dani Alves, falando sobre um monte de assunto,
falando sobre departamento de marketing, abre aspas, a sensação que nem todo mundo quer a mesma coisa no São Paulo, fecha aspas. Olha, eu tô cansado de blá blá blá. Eu tô cansado de blá blá blá. Tenho um respeito gigante pelo Dani Alves, que ele representa como jogador de futebol, um cara super ganhador, um cara super competente, mas eu esperava do capitão do São Paulo, do cara 10 do São Paulo que teve Gerson, Pedro Rocha, né? São Paulo que teve Pita, aniversário do Pita, hein? Grande abraço, Pita. Esse honrou a camisa do São Paulo Futebol Clube. São Paulo que teve grandes números 10 na sua história, inclusive o Raí, dentro de campo, para ter o que agora? Um capitão que depois do jogo vem falar, que parece que todo mundo não tem o mesmo objetivo. Por que você não faz o seu papel dentro de campo, Dani Alves? Por que você não chama os jogadores na chincha para falar com esses jogadores? Afinal de contas, você tem lastro para isso, né? Por que você não chega no jogador e chacoalha o jogador dentro de campo? Você tem lastro para isso. A torcida te dá esse lastro. Mas não. Depois que acaba, depois que vem o vexame, aí vem as lamentações. Veio o seu Reinaldo com lamentação, veio o seu Pato com lamentação, veio o seu Dani Alves com lamentação. Estamos de saco cheio de lamentação. Lamentação pra gente, ó, já esgotou. Não é verdade? A gente quer realmente atitude. Atitude que não existe. Não existe na direção, não existe na comissão técnica, não existe dentro do campo. Vergonha atrás de vergonha, vexame atrás de vexame. Começa o Campeonato Brasileiro agora, a gente fica na expectativa do que nós vamos encontrar, do que nós vamos ver. Já estou com os meus 2 pés atrás, né? Com relação ao que vai acontecer daqui para frente no São Paulo. Triste demais a situação que chegou ao São Paulo Futebol Clube. Até porque, pior do que um vexame é você não ter atitude depois de um vexame. Esse é o nosso grande medo, esse é o nosso grande pavor. Repito, sábado agora, 16 horas, aqui no YouTube ou no Instagram, nós estamos definindo ainda o lançamento da camisa do ídolo da década dos anos 70. A gente conta com vocês e quer ter os amigos aí participando também, para a gente lembrar daqueles momentos maravilhosos da história do São Paulo Futebol Clube. Mais uma vez, vou pedir para os amigos aquela força e aquele apoio em se inscrever no canal, dar essa força aí, e agradecer demais a participação de vocês, né, queridos amigos, aí no dia a dia do São Paulo Raiz. Legal, gente? Meu muito obrigado mais uma vez e avante, tu és forte, tu és grande. São Paulo Futebol Clube, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande abraço, gente.